Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai dar sequência à nossa unidade 7, e lembrando que na aula passada a gente começou a estudar números complexos. Essa aula a gente vai continuar nosso estudo sobre números complexos, só que hoje a gente vai ver as operações matemáticas envolvendo esses números complexos. A aula passada a gente aprendeu a fazer conversão. A gente viu que tem a forma retangular e a forma polar. A gente aprendeu a converter da forma retangular para a forma polar e da forma polar para a forma retangular, né? Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer soma, subtração, multiplicação e divisão com esses números complexos, tá? Então vamos lá. Adição e subtração. Usando números complexos, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão são realizadas com muito mais facilidade quando a gente compara com as operações envolvendo funções trigonométricas, tá? Que a gente está tendo que lidar agora que a gente está trabalhando com corrente alternada, tá? Então, somar, subtrair, multiplicar e dividir é bem mais fácil. Para realizar a soma, a adição entre dois números complexos, basta somar as parciais e as partes imaginárias. Então, ó, ele está mostrando aqui na fórmula. Nós temos um número complexo, vamos supor que seja C1, que ele tem uma parcial, x1, mais uma parte imaginária, y1. x1 mais jy1. Imagina que aqui a gente tem um outro número complexo, C2, que ele tem uma parcial x2 e uma parte imaginária y2. Ou seja, x2 mais jy2. Eu quero somar eles, né? Vamos somar um com o outro. O que acontece? Eu tenho que somar as parciais, então eu vou somar o x1 com x2, mais j soma as partes imaginárias, y1 mais y2. Então, por exemplo, imagina que eu tenha C1 igual a, 3 mais J2. E C2 é igual a 5 mais J4, E eu quero somar os dois, C1 mais C2. Ou seja, eu quero somar o 3 mais J2 mais 5 mais J4. Bem, é só eu somar a parcial com a parcial. Quanto que dá 3 mais 5? Dá 8, né? E soma a parte imaginária com a parte imaginária. Quanto que dá 2 mais 4? Dá 6. Então aqui vai ficar J6. Então olha como é que ficou fácil, né? Somar dois números complexos é só somar a parcial com a parcial, parte imaginária com a parte imaginária. Se tivessem três números, soma a parcial dos três e soma a parte imaginária dos três, né? O fato de ter 3, ter 4, não importa, a regra é a mesma. Soma as parciais, soma as partes imaginárias. Exatamente como a gente fez nesse exemplo, tá? E de forma semelhante, na hora de fazer a subtração, é só subtrair as parciais, subtrair as partes imaginárias. Então, nesse mesmo exemplo, vamos supor que a gente quisesse fazer C1 menos C2, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é 3 mais J2 menos, aí eu vou colocar entre parênteses, porque o menos é o menos C2, então tudo isso aqui é o C2, menos 5 mais J4. Então isso aqui vai ficar, vou até reescrever, 3 mais J2, aí eu vou fazer a distributiva desse menos, menos 5, menos com mais, menos J4. E aí daqui, só somar. Quanto que dá 3, parcial com parcial, 3 e menos 5. Quanto que dá 3 menos 5? Dá menos 2. Agora eu tenho 2 e o menos 4, Quanto que dá 2 menos 4? Dá menos 2. Aqui é menos J2, Então, se eu fizer o C1 menos o C2, nesse exemplo, daria 3 menos 5, que dá menos 2, 2 menos 4, que dá menos 2, então vai ficar menos 2 menos J2. Que é o que a gente calculou aqui, tá? Então, se for subtração, basta subtrair as parciais e as partes imaginárias separadamente. Aí aqui temos mais um exemplo para a gente treinar. Então, vamos imaginar que a gente tenha C1 igual a 2 mais J4, C2 é igual a 3 mais J1, e o nosso interesse é fazer a soma. Vamos dizer que a gente queira somar esses dois números complexos. Como é que a gente faz a soma? Então, está aqui, C1 mais C2, é só somar as parciais. 2 mais 3 dá 5. E soma as partes imaginárias. 4 mais 1 dá 5 também. Então está aqui a resposta. 5 mais J, 5. Então está mostrando aqui o resultado. Somou as parciais, somou as partes imaginárias. 5 mais J, 5.
Aqui no desenho está só ilustrando que no fundo o que a gente está fazendo é uma soma de vetores, tá? Então aqui a gente tem o vetor C1, né, que é o 2 mais J4, ó. Aqui está o 2 em X, né, e 4 em Y. Nós temos o C2, que é 3 mais J1, então ele vale 3 em X e vale 1 em Y, né? E aí somando os dois, é só eu pegar, por exemplo, essa origem daqui e colocar na ponta da flecha de C1. Então aqui está o C2. E aí o vetor resultante pega da origem até a ponta lá do último vetor. Bem, isso aqui a gente não precisa saber, tá? Porque a gente vai simplesmente fazer soma dos números, né? A gente tem os números complexos, é só somar. Mas isso aqui é só uma curiosidade que, pelo fato da gente estar trabalhando com vetores na forma gráfica, né? Essa operação é uma soma de vetores, tá? Mas isso não, né, para o nosso interesse, não vai fazer diferença saber isso ou não, tá? Aí o exemplo 2, a gente tem agora um C1, que é 4 mais J6, a gente tem um C2, que é 1 mais J4, só que dessa vez a gente quer fazer C1 menos C2. Então, o que a gente quer fazer é isso aqui, né? É o 4 mais J6, né? Menos 1 mais J4. E aí, para isso, é só fazer, né? 4 menos 1, que vai dar 3. 6 menos 4, que vai dar 2. Então, isso daqui vai ser 3 mais J2. Que é o que está mostrando aqui, ó. Faz a parte real menos de C1 menos a parte real de C2, né? 4 menos 1. Faz o 6 menos 4, que subtrai as partes imaginárias. E aí isso vai dar 3 mais J2. E aqui está mostrando o equivalente, né, se a gente fosse fazer uma subtração de vetores. Então a gente tem C1 aqui, né, que é o 4, 6. Então ele é x igual a 4 e y igual a 6. Né? Nós temos aqui o C2, que é o 1 mais J4. Então ele vale 1 em x e 4 em y. Só que como a gente vai fazer menos C2, então a gente inverte o vetor, né? Então aqui está o menos C2 aqui, ó. Quem é o menos C2? É o menos 1, menos 4, né? Que é menos 4. E aí, somando um com o outro, como é que eu faço a soma? Eu tenho que pegar o C2 e colocar a origem dele aqui no final de C1. Aí vai ficar aqui onde está esse tracejado. Aqui está o menos C2. Aí, o que é a soma? Você pega da origem e vai até a ponta do último vetor. Então, isso daqui que é o C1 menos C2. Enfim, né? Que está aqui, né? 3, 2, né? 3, 2. Enfim, né? Não precisa saber isso, é só uma curiosidade, que é a representação vetorial, né? dessa operação. Mas é fácil, né? É só fazer um menos o outro. Antes de entrar em multiplicação e divisão, vou só fazer uma observação importante, que é a seguinte. A gente viu que, para poder então fazer soma ou subtração de números complexos, é só fazer a soma e subtração da parte real e parte imaginária, né? Mas observa o seguinte, que essa soma e subtração a gente fez com o número complexo na forma retangular, né? Essa daqui é a forma retangular. Mas e se... Deixa eu fazer aqui um parênteses, tá? Um parênteses aqui, ó. Mas e se esse número complexo ele tivesse na forma polar? Vamos dizer que ele fosse um, sei lá, um C1, ele é igual a, sei lá, 10, 30 graus, e o C2 é, sei lá, 5, 20 graus. Beleza? E eu quero fazer o C1 mais C2. Como é que eu faço para somar dois números complexos que estão na forma polar? Como é que eu somo dois números complexos na forma polar? Eu não consigo, tá? Eu não consigo somar na forma polar. Bem, mas pelo que a gente viu, né, nesses dois exemplos, a gente consegue somar na forma retangular. Então como é que eu resolvo... Como é que eu faço a soma desses dois números complexos aqui? Bem, vai ter um primeiro passo, que vai ser o quê? Converter ele da forma polar para a forma retangular. A gente sabe fazer isso, né? Como é que ficaria esse C1 na forma retangular? Ele seria o x mais jy. Como é que eu faço o x, que a gente viu na aula anterior? É o módulo vezes o cosseno de 30, né? Então, eu vou fazer 10 vezes cosseno de 30, que dá 8,66. Mais j, como é que eu faço o y?
é 10 vezes seno de 30. 10 vezes seno de 30 vai dar 5. Então, olha o que eu acabei de fazer. Ó. Transformei o meu C1, que está na forma polar, na forma retangular. Vou fazer a mesma coisa com o C2. Vai ser 5 vezes cosseno de 20. 5 vezes cosseno de 20, que vai dar aproximadamente 4,7. Mais J, vou fazer 5 vezes seno de 20, que vai dar aproximadamente 1,71. Agora eu tenho tanto o C1 quanto o C2, agora eu tenho ele na forma retangular. Como é que eu faço a soma dos dois agora? Quem é C1 mais C2? C1 mais C2 é só somar as partes reais, 8,66 mais 4,7, isso vai dar 13,36, mais J, 5 mais 1,71 vai dar 6,71. Né? Então, olha o que eu acabei de fazer. Eu consegui somar esses dois números complexos. Mas, para isso, como ele estava na forma polar, eu tive que passar para a forma retangular. Então, lembrem-se disso. Se já tiver na forma retangular, é só somar. Mas, se tiver na forma polar e eu quiser fazer soma ou subtração, eu tenho que antes passar para a forma retangular. Tá? E aí, na forma retangular, eu já sei fazer. Ah, mas e se o problema quisesse a resposta na forma polar? Aí a gente teria mais um passo, que é converter essa resposta, que está na forma retangular, né? Converte ela para a forma polar. E aí, para isso, é só fazer raiz de 13,36 ao quadrado mais 6,71 ao quadrado. Aí eu vou fazer rapidinho aqui, né? Então, 13,36 ao quadrado mais 6,71 ao quadrado. E vou fazer a raiz disso. Vai dar 14,95. Então, isso aqui é o módulo desse resultado, 14,95. E qual é a fase, né? Qual é o ângulo? Eu tenho que pegar a parte imaginária, que é 6,71, divide pela parte real, 13,36, e aí eu tenho que fazer o tangente a menos 1 disso, né? Tangente a menos 1, que vai dar 26, aproximadamente, 26,67 graus. Então, o que é isso daqui? Ó? É a resposta dessa soma, só que na forma polar. Então, ó, se o problema perguntasse qual é o resultado de C1 mais C2, né? Sabendo que C1 é 10, 30 graus e C2 é 5, 20 graus. Como que é o resultado da soma? O que a gente teve que fazer? Passou para a forma retangular, somou, depois passou de volta para a forma polar. E a resposta deu 14,95 com um ângulo de 26,67 graus, tá? Então o cuidado é esse. Se tiver na forma polar, lembre-se de passar para a forma retangular para fazer soma e subtração. Bem, e multiplicação e divisão? Multiplicação e divisão dá para fazer tanto na forma retangular quanto na forma polar, tá? Então, diferente da soma e subtração, que tem que ser na forma retangular, a multiplicação e a divisão pode ser feita tanto na retangular quanto na polar. Só que na forma polar fica muito mais fácil. Então, qual que vai ser o critério que a gente vai adotar? Sempre que envolver somas e subtrações de números complexos, vamos trabalhar na forma retangular. Sempre que envolver multiplicação e divisão de número complexo, vamos trabalhar na forma polar, beleza? Então essa é a regra que a gente vai usar, tá? Então, ó, as operações de multiplicação e divisão também podem ser feitas com números complexos na forma retangular. Contudo, essas operações são mais facilmente realizadas quando o número complexo está na forma polar. A multiplicação entre dois números complexos na forma polar é feita dessa maneira daqui, ó. É só, imagina que eu tenha C1, que está na forma polar, né? Tem aqui o módulo dele e o ângulo dele. C2, que já está aqui na forma polar também, tem aqui o módulo dele e o ângulo dele. Se eu tiver que multiplicar um pelo outro, o que acontece? É só multiplicar os módulos, ó. Multiplica os módulos e soma as fases, ó. E a gente soma os ângulos, tá? Então, quando a gente estiver multiplicando dois números complexos, é só multiplicar os módulos e somar os ângulos, tá? Então, se o nosso número complexo fosse assim, ó, eu tivesse essa operação aqui, ó, sei lá, 20, 10 graus, vezes, vezes, esqueci de botar o módulo, né? Vezes, sei lá, 5
35 graus, como é que eu faria essa multiplicação entre esses dois números complexos? É só fazer o 20 vezes 5. 20 vezes 5 dá 100, né? E eu somo as fases. 10 mais 35, que dá 45. Então, como eu falei com vocês, ó, multiplicação na forma polar é muito mais fácil. Então, a gente vai adotar esse critério. Sempre que tiver na forma polar, tiver na forma retangular, se for multiplicação, a gente vai passar para a forma polar e aí vai fazer a multiplicação, tá? Mas na prática, fazer multiplicação na forma retangular não é tão difícil, né? Imagina que a gente tivesse isso aqui, sei lá, 3 mais J5 vezes 2 mais J3, sei lá. Aí como é que eu faço essa multiplicação? É só fazer distributiva, né? Tem que fazer o 3 vezes 2, 3 vezes J3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes J3, 3 vezes 3 dá 9, então vai dar J9. Aí faz o J5 vezes 2, 5 vezes 2 dá 10, então vai dar J10. E J5 vezes J3, isso vai dar J vezes J dá J ao quadrado, 5 vezes 3 dá 15. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar 6 mais J9 mais J10, 9 mais 10 dá 19. J19. J ao quadrado, J é raiz de menos 1, né? J é raiz de menos 1. Aí quando você eleva ao quadrado, você cortou a raiz. Aí isso aqui vai dar menos 1. Então J ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 15 vai dar menos 15. E aí fazendo, ó, dá para fazer o 6 menos 15. 6 menos 15 dá menos 9. Então isso aqui vai dar menos 9 mais J19. Então esse é o resultado da multiplicação. Como eu falei, dá para fazer usando forma retangular? Dá. Só fazer a distributiva. Mas qual é o critério que a gente vai adotar? A gente sempre vai fazer na forma polar. Ou seja, esse problema daqui, o que a gente faria? A gente primeiro iria converter esse número para a forma polar, converte esse daqui para a forma polar e aí multiplica um pelo outro, como a gente fez aqui, ó. Tá? Então esse é o critério que a gente vai adotar. E como que é feito a divisão de dois números complexos? Então, se a gente tem dois números complexos se dividindo, ó, aqui a gente tem o Z1 θ1, tem o Z2 θ2. Quando for dividir, o que acontece? A gente divide os módulos, né? Então faz o Z1 dividido por Z2 e a gente subtrai as fases. Então vai ficar θ1 menos θ2. Então, nesse exemplo daqui, ó, se a gente estivesse dividindo um pelo outro, né? Então vou escrever aqui, ó, 20, 10 graus, dividido por 5, 35 graus. Com quanto que daria isso? Tem que fazer o 20 dividido por 5, que dá 4, e faz o 10 menos 35 graus, que vai dar menos 25 graus. Então repara que uma divisão na forma polar ela é bem simples, né? Porque é só dividir os módulos e subtrair os ângulos. Então ela fica muito mais fácil. Se eu fosse fazer essa divisão aqui, 3 mais J5 na forma retangular, 2 mais J3, dá para fazer? Dá. Só que aí a gente teria que fazer um lance que é eliminar essa parte complexa aqui de baixo. Para isso a gente teria que multiplicar pelo conjugado. O conjugado de um número complexo em relação ao denominador, tá? O conjugado de 2 mais J3 é 2 menos J3, tá? Então o conjugado do número complexo é só inverter esse sinal aqui para menos. Que aí quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? Quando a gente fizer vezes 2 menos J3. O que vai acontecer é que tem uma propriedade, né, que diz que A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Aí o que vai acontecer com isso é que esse número aqui de baixo vai dar um número real. E aí a gente vai ficar só com o número complexo em cima, entendeu? Só no numerador. E aí com isso a gente consegue chegar na resposta, tá? Não vou fazer porque vai dar muito trabalho, né? Mas acreditem que se vocês fizerem essa operação daqui, vocês vão chegar num número complexo na forma retangular. Então, dá para fazer usando forma retangular essa divisão? Dá. Só que, como que a gente vai fazer? A gente vai converter
esses dois números para a forma polar, e aí sim a gente vai fazer a divisão como a gente fez aqui, tá? Então esse que vai ser o método que a gente vai adotar. Sempre que for para fazer soma e subtração, forma retangular. Sempre que for para fazer multiplicação e divisão, forma polar. Beleza? Então vamos lá. Realize a multiplicação C1, C2, sabendo que C1 é 2 mais J3, C2 é 5 mais J10. O que a gente vai fazer? Como eu falei, o que eu combinei com vocês? É multiplicação? Então eu vou colocar na forma polar. Vamos transformar C1 na forma polar. Como é que vai ficar a forma polar de C1? Bem, eu tenho que calcular o módulo, que é raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 4 mais 9, que é 13. Raiz de 13, aproximadamente 3,6. Então, módulo é 3,6. Qual é a fase? O ângulo, né? Tem que fazer tangente a menos 1 da parte imaginária dividido pela parte real. Tangente a menos 1 de 3 dividido por 2. Vai ser tangente a menos 1 de 1,5, que dá 56,31 graus aproximadamente. Então está aqui o nosso C1 na forma polar. Vamos fazer a mesma coisa com o C2. Tem que fazer então raiz de 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Vai dar raiz de 125, que dá 11,18. E qual é a fase? Tem que fazer tangente a menos 1 de 10 sobre 5. Vai dar tangente a menos 1 de 2, que é 63,43. Agora que a gente tem C1 na forma polar e C2 na forma polar, agora sim a gente vai fazer a multiplicação. Quando a gente faz essa multiplicação, como é que a gente faz essa multiplicação? Né? O 3, vou escrever aqui, ó, 3,6, 56,31, vezes 11,18, 63,43. Como é que é feita a multiplicação? A gente multiplica os módulos. Então vamos fazer o 3,6 vezes 11,18, que vai dar aproximadamente 40,25. E o que a gente faz com os ângulos? A gente soma, né? Então 56,31 mais 63,43, isso vai dar 119,74 graus, tá? Então, esse daqui é o resultado da multiplicação. Ah, mas e se o problema quiser essa resposta na forma retangular? Aí a gente tem que fazer a conversão, né? A gente está na forma polar. Para fazer a conversão para a forma retangular, a gente sabe que x é igual a z vezes cosseno do ângulo, 119,74 graus, e o y é igual a z, que é 40,25, vezes o seno do ângulo, vezes o seno de 119,74 graus. E aí, fazendo essa conta, né, a gente vai ter que... Essa daqui é a resposta na forma polar. Mas a resposta na forma retangular, se o problema quisesse, seria... Então vai ficar 40,25 vezes cosseno de 119,74. Isso vai dar menos 20 aproximadamente, vai? Tá, vou botar menos 19,97, que é o que está dando com essas aproximações que eu fiz, tá? Agora vamos calcular o y. De novo, 40,25, só que dessa vez vezes seno de 119,74. Vai dar aproximadamente, então aqui vai dar 34,95. Então mais J 34,95. Então esse daqui é o meu resultado dessa multiplicação, só que na forma retangular, né? É lógico que está aproximado, né? Porque a gente fez algumas aproximações aqui no caminho, tá? Então é um resultado aproximado. Se a gente trabalhar com mais casa decimal, a gente chega num resultado ainda mais próximo. Aqui provavelmente, ó, se a gente fosse fazer usando a distributiva, aqui daria 10, né? Seria 10. Aí teria um 20J com 15J, que dá 35J. E aqui o 3 vezes 10 dá 30, J com J vai dar menos 1, então menos 30. Então isso daria 10 menos 30, que é menos 20, né?
Então a gente achou menos 19,97, mas na verdade é menos 20 mais 35J, né? Mas J35, 35J é a mesma coisa. A gente colocou aqui 34,95, mas isso por conta das aproximações, tá? Então vamos lá. Aqui está mostrando a resposta que a gente já tinha visto, né? Fazendo a multiplicação, a gente achou 11,18. Fazendo 3,6 vezes 11,18. Aqui são as formas retangulares, as formas polares, né? Multiplicando os módulos, 3,6 vezes 11,18 deu 40,25. Somando os ângulos, 56,31 mais 63,43 deu 119,74. Então essa aqui foi a resposta, né? Na forma polar. Se a gente quisesse converter para a forma retangular, a gente viu como fazer, né? É só fazer o módulo vezes cosseno do ângulo para achar o x, módulo vezes seno do ângulo para achar o y. E a gente chegou nesse resultado aproximado, né, para a forma retangular. Então ele está bem próximo, né, do resultado certo, mas como eu falei, essa proximidade ela vai ser tão boa quanto mais casas decimais a gente usar. Aqui está mostrando a conversão para a forma retangular, né? Então aqui eu arredondei, né? Ao invés de arredondar para o menos 19,97, aí eu já arredondei para menos 20. E aqui, ao invés de colocar 34,95, eu já arredondei para 35, tá? Que aí fica igualzinho ao resultado, seria o resultado certo. Então aqui a gente fez a conversão, para isso foi só fazer o módulo vezes cosseno do ângulo. 40,25 vezes cosseno de 119,74, deu aproximadamente menos 20, né? E fazendo 40,25 vezes seno do 119,74, dá aproximadamente 35. O menos 20 é o x, né, a parte real. O 35 é o y, que é a parte imaginária. A gente sabe que a forma retangular é assim, né? X mais jy. Então vai ficar menos 20 mais j35. Que é o que a gente escreveu aqui. Aí, mais um exercício para a gente treinar. Dessa vez vamos fazer a divisão, né? E aí, para simplificar, eu já dei na forma polar. Mas, como eu falei, se tivesse na forma retangular, a gente teria que passar para a forma polar e aí sim fazer a divisão. Mas como aqui o problema já deu na forma polar, é simplesmente fazer, né? Se a gente quiser fazer C1 sobre C2, ou seja, fazer o 15, 10 graus, dividido por 2, 7 graus. É só fazer o quê? A gente divide os módulos. Então, 15 dividido por 2 dá 7,5. E subtrai o ângulo, né? 10 menos 7 dá 3. Então, é simplesmente isso. Então, aqui, ó, 15, 10 graus, 2, 7 graus. Faz o 15 dividido por 2, que dá 7,5. Faz o 10 graus menos 7 graus, que dá 3 graus. Então, a resposta, né? Esse daqui é o número complexo, que é resultante dessa divisão. Se a gente quiser passar para a forma retangular, é só fazer 7,5 vezes cosseno de 3 graus, que vai achar o x, né? Mais j, e aí o y é 7,5 vezes seno de 3 graus, vai achar o valor de y. Beleza? E aí com isso a gente teria o número complexo na forma retangular. E aí o legal então é que a gente percebeu a partir dessas duas aulas, da aula passada e dessa aula de hoje, que a gente pode livremente converter da forma retangular para a forma polar e que, a partir disso, a gente consegue fazer operações de soma, subtração, multiplicação e divisão de qualquer que seja o número complexo, certo? Então a gente pode, ora, trabalhar com forma retangular, ora, trabalhar com a forma polar, e isso permite que a gente encontre o resultado para qualquer operação envolvendo um número complexo, o resultado tanto na forma polar quanto na forma retangular, que a gente pode converter entre uma e outra, tá? Então, com isso, fechamos essa aula. Próxima aula, a gente vai fazer a conexão entre circuitos elétricos e números complexos, que vai estar no estudo dos fasores. Então, a gente vai definir o que é um fasor, e é o fasor que vai fazer essa conexão, que vai pegar os circuitos elétricos e vai trazer ele para o mundo dos números complexos. E aí, as operações que a gente vai fazer vão passar a ser operações com números complexos. Tá bom? Então, fechar esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!